Cosmic Power. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Bem-vindos. Bem-vindos a mais um encontro maravilhoso, todo mundo já sorridente. Oi, Vânia, quanto tempo! Que bom você aqui conosco. Que bom todos aqui conosco, né? Agora que eu vi a Vânia, que legal. A gente pode ir abrindo as câmaras para que a gente possa, então, estar realmente presente aqui, né? Pessoal chegando. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, gente? Maria Gonçalves, primeira vez? Andréa Ventura também, primeira vez. Bem-vindas. No Bem-vindo. esse encontro aqui é a primeira vez, mas eu já participei de outros. Do De Power, outros cursos de Cosmic Power? não, foi uma constelação que a Sophie deu. Eu conheço a Benilde. Oi, Benilde. Hey, Benilde está sempre aqui conosco, né, Benilde? Ok, a Luciana também levantou a mãozinha, acho que é a primeira vez, né, Luciana? A Luciana vai fazer o básico comigo no próximo, mas já está vindo conhecer. Ah, que bom, que bom. Então, podemos começar? O que que a gente vai ler hoje, Daniela? Qual o trecho Então, do livro? hoje a gente vai precisar de um leitor só, Débora, porque como é o comando, né, a gente escolheu juntas aqui aquele trecho que vai explicar detalhadamente, a Sofia explica em detalhes todo o processo da meditação. Então, acho que não vale a gente interromper com mais de um leitor. É melhor ter um leitor só. Aí o que você preferir, tá? Não, tá ótimo. Vamos fazendo assim. Tá. E aí, se você quiser, a gente pode chamar alguém ou eu posso ler, o que você achar melhor. Não pode ler você, Daniela. Quando é um só, você lê pra gente aqui, tá? Tá bom. Ok? Ok. Então, a página. É a página 201, o comando interior. Para quem está aqui a primeira vez, a Sophie Hellinger escreveu dois livros relacionados ao Cosmic Power. E hoje a gente vai fazer a leitura do livro Cosmic Power, tá? É esse Ok? que tá aqui comigo, gente. Ok? Ok, então vamos começar. Antes da gente começar, a gente vai fazer as nossas respirações, que com essas respirações nós ficamos mais centrados, mais presentes, mais relaxados. Então, a gente pode tirar os nossos óculos, nos sentamos de maneira confortável, podemos fechar os olhos. Então, abrimos a nossa boca e soltamos todo o ar. Relaxe o rosto, abra um sorriso enquanto solto o ar. Fecha a boca e pelo nariz. Inspira. Toma todo o ar. Abre a boca e solta o ar bem devagar. Expira tudo. Fecha a boca pelo nariz. Inspira e abre a boca e solta. E mais uma vez, fecha a boca e pelo nariz. Inspira
E fecha a boca e solta todo o ar. Vamos soltando o ar, voltando para aqui de novamente, abrindo os nossos olhos. Então, ficamos prontos para a nossa leitura, ok? Ok, pessoal, para quem já teve a experiência da meditação Cosmic Power, seja aqui ou num grupo básico, vai ser interessante para vocês ouvirem aí exatamente o ritmo e a forma que a Sofia apresenta isso. Então vai ser bom. Quem quiser pode também fechar os olhos e ir ouvindo para poder entender o mecanismo da meditação, tá? Mas quem quiser ler também, acompanhar na leitura, fiquem à vontade. Então vamos lá. O comando interior. Agora vou meditar. Essa é uma manifestação de vontade em relação a si mesmo. Estou aqui e pronta para me conectar com essa força abrangente, com toda a minha consciência, com toda a clareza. Sorria, desfocalize o olhar. O olhar desfocalizado sincroniza os dois hemisférios cerebrais e abre o canal para o infinito. Os olhos permanecem ligeiramente abertos e não se fecham até que pelo menos 5 inspirações e expirações conscientes sejam concluídas. Os olhos permanecem sem foco. Não há mais um piscar de olhos. Isso permite que os músculos dos olhos e as pálpebras relaxem. Não podemos mais ver nada nem ninguém claramente. E ainda assim, vemos tudo. Os olhos ainda permanecem ligeiramente abertos, até que o olhar fique cansado, bem cansado. Sempre começamos com a expiração. As respirações são prolongadas ao máximo de forma controlada. Certifique-se de que as inspirações e as expirações tenham aproximadamente a mesma duração. Começamos com a expiração. Depois disso, com a boca fechada, inspiramos profundamente através do nariz. Com a pressão, forçamos as nossas costelas inferiores para fora. Os pulmões devem ser supridos com oxigênio até o máximo, até que atinjam seu ápice. Para apoiar, colocamos nossas mãos à esquerda e à direita sobre os nossos arcos costais e verificamos se a caixa torácica realmente fica maior e se expande quando inspiramos. Paramos brevemente e deliberadamente, deixamos escapar pela boca, agora ligeiramente aberta, todo o ar absorvido. Deve ser um sopro calmo, mas poderoso. É assim que nos retiramos do mundo material, observando o ritmo da respiração até que ocorra o relaxamento e a mente fique livre de pensamentos. Sorria o tempo todo. Uma vez que tivemos essa experiência, deixamos todo o ar sair pela boca aberta. Com a boca fechada, inspire profundamente através do nariz e expire novamente. Fazemos tudo isso sorrindo,
porque confirmamos interiormente: eu me amo. O que mais significa o sorriso? Nós dizemos: eu concordo comigo mesma e concordo com a vida como ela me foi dada e como ela é. Eu me aceito como um todo, como sou. Eu me amo, eu me sinto feliz. Percebendo, ouvindo a si mesmo, sentindo a si mesmo. Se algo nos distrair, nós dizemos sim. No entanto, outros pensamentos surgem. Então, nos realinhamos novamente à força única e todo abrangente, sem querer nos pressionar com nossos pensamentos ou reprimir nada. Na imaginação, a cada respiração, nos reconectamos a esse plano. Não se force a meditar, mas sim a respirar e a continuar conscientemente prestando atenção à sua respiração. A meditação deve ser bem-sucedida por si só, em harmonia com as respirações. Através de respirações conscientes, o nosso cérebro se interconecta melhor e o nível de estresse é reduzido. Nossas frequências começam a baixar de beta para delta. Somente quando não percebemos mais nada ao nosso redor, então fechamos os olhos. Agora, a respiração é superficial, sem controle. Nessa frequência, o corpo dorme, mas o interior permanece bem desperto. Continuamos a sentir o sopro da respiração no nariz ou na área do peito, levantando e baixando ligeiramente o peito e o abdômen. Permanecemos neste estado por pelo menos 5 minutos, mas até um máximo de 30 minutos. Se sentirmos algo no corpo, por exemplo, uma dor, a percebemos e simplesmente dizemos: obrigada pela informação. E permanecemos com nossa percepção com essa parte do corpo até que a dor mude. Se uma nova dor aparecer em outra parte do corpo, nós nos deixamos guiar para lá e ficamos ali, até que um alívio ou uma nova imagem apareça. Antes de voltarmos à consciência cotidiana, antes de abrirmos os olhos e antes de fazermos o menor movimento, começamos a respirar como no início. Começamos novamente com a expiração. Abra ligeiramente os olhos para um olhar desfocado. A vista permanece desfocada e nesta postura conduzimos pelo menos 6 respirações profundas antes de fazer o menor movimento possível. Muito bem. Então, algumas pessoas que estão só aqui na comunidade, que ainda não fizeram, né, nem o curso online, o curso presencial, vocês são guiados a fazerem dessa maneira, né? Mas essa explicação é bem importante, mesmo porque o canal dessa meditação é um canal bem específico. E a Sophie sempre fala que a gente precisa de sintonizar, assim como a gente sintoniza uma rádio. A gente precisa colocar exatamente
naquele lugar no rádio, apesar de que hoje vai tudo digital, né, mas antes a gente rodava o botãozinho do rádio, né, senão fica chiando, e é exatamente o que acontece. Então por isso que ela dá os passos, e por isso que a gente sempre faz dessa maneira, para que a gente então acesse esse canal dessa meditação específica que é o Cosmic Power, né. E aí, né, Daniela, a gente vai olhar com as pessoas, se elas têm alguma dúvida, porque a Sofia aqui deu várias chaves importantes de como essa meditação precisa de ser feita para que esse canal fique límpido, né? Para que a gente realmente se conecte com essa força superior, né? E aí a gente fica, né, querendo ouvir vocês, quem tem alguma dúvida ou alguma outra parte que chamou atenção na leitura, né. Fica aberto aqui o nosso compartilhar, quem quiser falar, de preferência levante a mãozinha eletrônica, que fica mais fácil a nossa visualização, ok? Eu estou no celular, Daniela, que eu estou viajando, e Uhum. aí não trouxe o computador, então fica até mais difícil de olhar na tela aqui. Pode deixar que eu olho, fique tranquila. É só porque até o momento ninguém levantou a mão. A Vera. Vera, abre sua câmera também para a gente te ver, Vera. Oi, Vera. Você quer abrir o som, querida? Ela levantou a mão, mas não tá abrindo nem o microfone, nem a câmera. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre algum dos trechos, alguma das partes da meditação, ou como tem sido a prática de vocês no dia a dia? Perguntas? Vamos ver o chat aqui, eu acho que o chat é só sobre a página. É, a Vera Então, só. Hum, então a gente vai falando, enquanto nós vamos falando, vocês, né, talvez foi muita informação, e aí às vezes a gente precisa de um certo tempo, né, para absorver isso. E aí sim a pergunta vai aparecer. Uma parte que chama atenção logo no começo, né, que a gente dá um comando para o nosso corpo, de que agora eu vou meditar. Eu não estou com o meu livro aqui para me ler exatamente o trecho. Agora eu uhum, vou meditar. Nós damos esse comando e o nosso corpo, ele nos obedece. A Sophie sempre fala que nós temos trilhões de células e é como se nós fôssemos, né, o rei. Então nós somos o rei de um reinado composto de células. E um rei, um bom rei, né, ele é obedecido pelos seus súditos, né. Então nós damos esse comando: "Agora eu vou meditar". E com esse comando, o nosso corpo já fica mais atento, o nosso corpo já fica mais, vamos dizer assim, obediente mesmo, né? E ele se prepara, né, para que a gente possa entrar então nessa meditação. À medida que vocês forem fazendo, quando você já se sentar e seu corpo perceber que você vai começar a respirar e a meditar, esse você não precisa de fazer esse comando mais, porque ele já é tão obediente, você foi um rei tão poderoso, que seu corpo já te obedece. Mas no início, né, a gente dá esse comando: "Agora eu vou meditar". O seu corpo já se acalma, já se prepara. Então essa parte, para quem é iniciante, é muito importante. E foi com isso que ela começou, né. Como uhum, preparar, como a gente se preparar para essa meditação, né. uhum. E ela tem uma frase, Débora, que ela diz que quando eu digo agora eu vou meditar, ela fala que essa é uma manifestação de vontade em relação a si mesmo, com a frase: estou aqui.
e pronta para me conectar com essa força abrangente, com toda a minha consciência e com toda a clareza. Isso. Então, a gente também tem um outro cuidado que ela não chegou a falar aí, que é uma recomendação dela, é que para a gente ter esse ambiente para meditar, que a gente dá esse comando para o nosso corpo, né? Primeiro a gente vem com essa intenção, né? Depois fala para o nosso corpo isso. É também a gente cuidar do nosso ambiente, né? Então, até nas nossas próprias reuniões, de vez em quando a gente vê alguém com o microfone aberto por acidente aí, e a gente escuta alguém sendo interrompido. Esse momento é meu, é um momento poderoso para mim. Então, eu cuido também que nesses minutos eu não seja interrompida, né? Então, eu vou para o meu lugar seguro e depois a própria família também já respeita isso, né? Que você vai estar naquele lugar para que você possa fazer a sua meditação. E como a gente vê que o nosso corpo é tão poderoso e obedece tanto, é o nosso encontro aqui, né? A gente vai criando esse hábito e o nosso corpo vai se habituando a isso, porque a gente disse para o nosso corpo: eu quero estar nessa reunião, né? Que a gente às vezes coloca o aviso lá, mas se não tivesse o aviso, vocês já viriam, né? E vai ser assim com a meditação. O corpo vai sentir vontade, né, de fazer isso. Então a gente cria esse nosso relógio interno, o nosso corpo cria essa memória, né? Ok, quem mais quer falar? A Vera Opa, tinha levantado a mão, depois ela baixou de novo. Vou chamar ela. Pode falar, Vera, por favor. Só abrir o seu microfone. Oi, 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 consegui. Vera, que bom. Desculpa, viu? Foi difícil, imagina. eu me desorganizei Tudo, aqui. Tudo bem. Boa noite. boa noite. Olha, eu tenho participado algumas vezes desse encontro e participei da leitura do livro também, quando a Isabela Oliveira, ela fez uma leitura e comentou o livro de Cosmic Power, mas eu ainda não estava, não sei se eu for falar pronta, né? Para começar a fazer a meditação. Aí, a semana passada, alguém falou, acho que nós lemos aí, dos 40 dias, né? Fazer 3 vezes 40 dias. Eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia 17, eu comecei, acho que foi na quarta. Hoje eu estou no 7º dia. E, não sei, é diferente, né? Porque vem muitos pensamentos. E aí eu respiro, olho para o pensamento e continuo, mas eles continuam vindo, né? Às vezes vem os pedidos, podia isso, podia aquilo, nada, aí respiro, continuo. E esse final que eu vi hoje agora no livro, que quando volta, faz aquele caminho de volta de inspirar, eu não tinha prestado muita atenção. Eu vejo vocês fazerem esse caminho, sim. Mas agora eu vi assim mais didaticamente quantas vezes tal, né? E tô indo, tô tentando fazer sorrindo, tô tentando agradecer. Não sei como é que vai ser, mas eu gostaria de continuar. Continua. Você já fez 7 dias, né? Hoje eu estou Você, no 7º dia. Falta a você terceira. A terceira vale que fizer com vocês ou eu não? vale, vale, Lá. Vale? vale. Hum. Tá? E aí, nós temos outros horários também que valem também como uma meditação do dia, que a gente coloca os links de aviso para vocês irem. Mas você está indo muito bem. E Obrigada. quando você fala para você, mas eu não sei,
se o nosso corpo obedece o que nós dissemos, né? Você está colocando uma dúvida. Um rei não tem dúvida do que ele fala, não é verdade? Ou ele não demonstra para o súdito dele alguma dúvida que ele tem. Ninguém confia num rei que se mostra tão indeciso, né? Eu estou indo muito bem, eu já fiz 7 dias, eu vou conseguir, tá bom? Isso é uma afirmação muito positiva e o seu corpo vai te atender nisso, né? Mas ela fala aí no livro que não é para a gente lutar com os pensamentos, a gente não alimenta esses pensamentos, e ela fala: se você tiver muitos pensamentos, presta atenção na sua respiração, que depois que a gente fecha os olhos, não é mais aquela respiração consciente que o nosso corpo sente, é a nossa respiração normal. Presta atenção ali. Isso ajuda a esvaziar a nossa mente, né? E à medida que você for fazendo, você vai fazer essa respiração de maneira tão consciente e com esse olhar suave que ela explica, que quando você já fechar os olhos, você já vai entrar mais fácil nesse estado meditativo, e aí, com o tempo, você vai ter menos pensamentos. Então, ela fala que essas respirações sincronizam o nosso hemisfério cerebral. Continue, tá bom? Que bom. E, Obrigada. e Vera, a Sofia sempre fala também que os 7 primeiros dias são mais desafiadores e você já conseguiu. Ah, é? Uhum. Que bom. Só Que bom. continue. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada pelo grupo. É maravilhoso escutar o depoimento de vocês e eu fico sempre pensando, mas olha cada coisa que vocês contam, eu fico maravilhada. Eu falo, ai, mas eu preciso começar, mas quando eu vou começar? De repente, teve o dia, acordei cedinho, falei, 6 horas da manhã, eu falei, vou começar hoje. E daí eu comecei. Mas o grupo é ótimo, o depoimento de vocês é maravilhoso. Tô, Viu? Viu, eu vou grupo? conseguir tudo isso. Viu, grupo? Se manifestem, que o depoimento de vocês é maravilhoso. É Obrigada. maravilhoso, foi ótimo. Obrigada, gratidão. Andréia Ventura, por favor, querida. Boa noite, é minha primeira vez aqui. Que bom. Fechou o seu microfone. Abri- Pronto. Abriu. Então, minha primeira vez aqui, fui indicada por uma colega e eu queria saber sobre o curso, né? Onde que eu posso ver sobre isso? Até não sei se é no curso que, se vocês falam de algum horário para fazer a meditação, se tem alguma coisa de algum tempo, se pode-se incluir propósitos nessa meditação. Então, não sei se isso tudo está no curso, né? Então, eu queria saber Tudo, onde eu pego essas informações, se no próprio WhatsApp, se, enfim. olha, quando tem curso, que são os cursos online, que vem direto da Alemanha, a gente coloca todos os avisos nos grupos de meditação, né, na comunidade. E existem as instrutoras dentro do Brasil em várias cidades. Então, você pode chamar a gente no particular, falar de onde você é, e a gente tenta ver se tem alguma instrutora perto de você ou na sua cidade, né? Agora, Perfeito. e essa pergunta que você fez também, de quantas vezes, ela falou no texto, 3 vezes ao dia, né? Mas num curso, é lógico que num curso você vai ter um preparo muito maior e realmente você vai ter todas essas outras informações. Mas esse trecho do livro que Daniela leu deu muita, já deu muita informação. E é o que a gente faz aqui também, né, Daniela? Com certeza. Cada pessoa vai encontrar os seus horários melhores, Andréia, mas
Da minha experiência pessoal e que eu tenho replicado para muitas pessoas e que está ajudando muita gente a fazer, a Sofia ela recomenda ter uma prática matinal, uma da tarde e uma da noite, porque quando a gente faz uma meditação, eu dou um impulso de energia no meu ser, né? Só que tudo que sobe começa a descer. Então, no início da tarde, eu vou e pum, faço outra. Ela começou a descer, eu pum, faço outra. E nesse impulso, eu vou aumentando a minha sintonia com esse espaço de silêncio, né? Esse vazio que tudo contém, onde eu me reabasteço. Então, o que funciona muito bem é você puxar para o início do turno, né? Se você conseguir, mas, Dani, eu não consegui, vou fazer as 3 num turno só, tudo bem, lógico que isso não é o ideal é espaçar. Agora, às vezes a gente tem um dia que não é tão fácil, às vezes tem um casamento, você tem cedo para o salão, aí você sai do casamento, sabe? Tem dias e dias, né? Então, no dia a dia comum, fazer ali entre 6 e 8 da manhã, lógico, você vai estar super abastecidazinha, né? Uma coisa que eu tenho feito que está me ajudando muito é fazer a da tarde antes de sentar para almoçar, porque com a barriga vazia a gente medita melhor. Com a barriga cheia é gostoso também, mas você vai perceber que com a barriga vazia parece que a energia circula mais facilmente porque não tem energia demais parada ali, né, na barriga. Tudo bem meditar depois das refeições? Tudo bem. Ainda assim, é mais gostoso porque você puxa e aí você já está com a tarde garantida. E a do início da noite, você pode fazer também ali, umas 6, 6 e pouco. Às vezes tem as meditações aqui das 20 horas, você também pode fazer, e aí você já fica garantida com as 3, entendeu? Então, funciona bem isso também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nada. Ô, André, vou falar da minha experiência, né? Daniela falou a dela, vou falar da minha, se alguém também quiser falar. O único tempo que nós temos o controle é o horário da manhã, porque se eu sei que eu tenho que acordar todos os dias, 7 horas para trabalhar, se eu quiser fazer minha meditação, eu acordo um pouquinho mais cedo. Então, eu consigo, naquele dia, ter o horário que eu, então, tenho o controle dele. Porque depois, ao longo do dia, pode acontecer algum imprevisto, né? Então, coloque o seu despertador 10 minutos mais cedo. E aí sim você já faz da sua manhã, né? Depois, durante o dia, você vai olhar o horário que ficaria melhor para você, antes do almoço ou depois do almoço, de preferência um pouquinho antes, que o estômago está mais vazio, né? E também, uma vez eu escutei a Sofia e eu segui essa recomendação dela. Uma vez ela falou que quando você está apaixonado, você tem um companheiro, a última coisa que você faz na hora que você vai dormir é dar um beijinho no seu marido ou na sua esposa e virar para o lado. E ela falou assim: quem é o grande amor da sua vida? Que, na verdade, o grande amor da nossa vida somos nós mesmos também, né? E você, quando faz essa meditação, é um encontro com você mesmo. É esse beijo que você estaria dando para você. Então, a última coisa que eu faço no dia, é a minha meditação. Então, antes de dormir, eu sento na beirada da minha cama, faço a minha meditação e vou dormir. Então, esse horário também a gente tem como, né, ter um pouco de controle sobre eles, exceto um final de semana, que vai beber e tudo isso aí é motivo de um curso, é assunto para um curso, né? Mas numa uma rotina normal, ok? Acho que é a Luciana. Oi, Ô, Luciana. Débora, ainda assim é bom avisar para o pessoal que está aqui, que vai fazer meditação, para sempre que consumir álcool, né, Débora? É bom esperar 3 a 4 horas para meditar, né? Você não bebe alcoolizado, né? Você medita sobre o efeito do Isso, álcool, né? isso. E a gente, então, se for meditar,
a gente ou medita antes de beber ou tem que aguardar esse intervalo, né? De 3 horas ou 4 horas sem, né, passar desse período para você beber, para você meditar. E também, né, esse é um cuidado muito importante, né? Que a gente tem que realmente observar isso, tá bom? Ah, ela tinha perguntado também, Débora, sobre propósitos e sobre outras coisas para a gente trazer junto com a meditação. Então, antes da meditação, nós podemos fazer alguma pergunta, mas é uma meditação que nós esvaziamos a nossa mente. Não é uma meditação que a gente fica falando algumas coisas para nós mesmos. Nós podemos agradecer antes, né? Agradecer o dia, agradecer várias coisas que nós precisamos agradecer, e aí sim fazemos alguma pergunta. E aí sim nós começamos a nossa respiração e aí não pensamos mais em nada. A Sofia até usa uma frase: nós não precisamos alcançar nada. Esse alcançar nada, eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu preciso daquilo, não. Aí você mergulha nesse vazio e aí você então vai ter, como ela diz, né? O nosso corpo vai dormir, mas nosso espírito está desperto. E aí sim, a gente pode ter alguma imagem, aparecer uma resposta naquela hora, ou durante o dia, pode aparecer algo que nos dê essa resposta. E se não aparecer essa resposta, na próxima meditação nós fazemos a mesma pergunta. E ela fala: repita a sua pergunta até que você tenha essa resposta, ok? Uhum. E também, Débora, a gente não faz a meditação com música e nem misturando técnicas. É só se você, por exemplo, utiliza mantras ou alguma outra prática do yoga, enfim. Eu mesma, eu sempre pratiquei muito Ho Oponopono, então direto quando eu ia fazer o Cosmic Power no começo, às vezes vinham as frases na minha cabeça, aí eu soltava o ar para, pera, agora não. Mas foi questão de fazer aquilo que a Débora falou no início, definir e seguir aquele caminho. Então, se você tem outras práticas, você faz primeiro o Cosmic, ou primeiro uma outra prática, mas uma de cada vez, tá? Você não vai parar de fazer nada que você faça. Você só não misture o que você faz com o Cosmic Power e nem misture o Cosmic Power com o que você faz. Quando você fizer a técnica do Cosmic Power, faça igualzinho ao Cosmic Power. Se você fizer a outra técnica, faça a outra técnica, ok? É como eu disse, se o sinal não estiver bem sintonizado, você não escuta aquela música, né? Então, é uma técnica específica, senão fica tudo chiado. Você nem entra realmente no Cosmic Power e nem entra na outra, ok? Não Uhum. misturar. Ok, Ótimo. mais alguma pergunta? Luciana Leite, ô Lu, a Lu fez sim o curso, fez a última turma, né, Lu? Viajei aqui. Dúvida. É assim, eu comecei, né? Depois do curso, eu fiz 10 dias. Depois eu tive um acontecimento muito grave na minha vida, fiquei uma semana fora e voltei a fazer. E aí, por mais que eu me esforce, aconteceu de eu passar. Eu já estou no 17º dia dessa segunda vez, né? E aconteceu de, ao longo desses mais de 15 dias, ter dias que eu não consigo fazer as 3 vezes, mesmo me esforçando para isso. Então, a minha pergunta é: o dia que você não conseguiu, por exemplo, fiz duas, né? Eu nunca fiz menos de uma, mas o dia que eu não consegui fazer as 3, significa que eu volto lá para o início de novo e começo a contar os 40? É, o que significa é o seguinte, que depois que você começar a meditar, você não vai parar mais. Não é que você vai fazer os 40 dias e aí eu não vou fazer. Você vai fazer os 40 dias e vai criar uma memória e uma vontade de continuar fazendo o resto da vida. É porque Por uma isso coisa que é que boa,
a gente faz o resto da vida. Se você não conseguiu fazer as 3 vezes e fez 2, continue, até que depois você vai conseguir fazer várias vezes. Melhor 2 do que nenhuma. Então, eu não fiz 3, eu vou parar, né? Mas é um caminho que você faz, é uma escolha que você faz de querer fazer a meditação fazer parte da sua vida, né? E você vai ver que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, Eu eu acho entendi. que a Eu sei que internet gelou aqui. Congelou Deixa eu sua ver. imagem, mas a gente está Estão te me ouvindo ouvindo? bem, Débora. Estamos te ouvindo bem. Acho que a internet deu uma Eu tô- congelada. Não, só a sua imagem, mas a sua voz está chegando ok, Débora. Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo, Daniela, querida? tá me ouvindo? Tô. Você me ouve? Para mim, a tela está congelada aqui. Então continue, ok? Tá, mas peraí, deixa eu escrever para ela aqui. Estamos te ouvindo bem. Bem, tô te ouvindo bem, querida. Ok, vocês estão me ouvindo bem, mas a minha tela está congelada. Uhum. Enfim, continue fazendo, tá, Luciana? 2 vezes também já é uma melhora significativa na sua vida, tá bom? Maravilha, Luciana. Ok, Daniela. Quem mais, gente? Quem mais tem alguma colocação, alguma pergunta? Que a gente já está se aproximando do horário. Ou alguma Daniela, não estou observação? conseguindo ouvir mais. Uhum. Ok, estou falando aqui. Peraí, só avisar ela. É, vamos só aguardar ela responder Então, eu aqui. queria falar, se vocês estiverem me ouvindo, algo que me chama muita atenção nesse método de meditação, que é a meditação Cosmic Power. Porque ela é uma meditação que não exclui nada. Ela é uma meditação que inclui tudo. A começar, que a Sophie fala nesse trecho sobre o nosso sorriso, que quando nós sorrimos, nós estamos dizendo sim, primeiro para nós mesmos. Então, quem eu incluo primeiro? Eu, do jeito que eu sou. Peraí, deixa eu seu microfone. Eu incluo Voltei. depois as outras. Hum? E eu incluo depois. Ai, Então, a primeira pessoa que eu incluo sou eu, através desse sorriso. E depois eu incluo todas as outras pessoas e a minha vida do jeito que é. E aí, outra coisa que eu incluo nessa meditação são os sinais do meu corpo. Eu incluo o que meu corpo vai querer me dizer, com algum sintoma, algo que me incomoda. E aí sim, eu volto a minha atenção para ele e agradeço essa informação. Então, é uma meditação que dá pertencimento a tudo. Então, e essa parte é uma parte muito importante de como a meditação Cosmic Power funciona. Conseguiu ouvir, Daniel? É muito ruim olhar a tela toda congelada assim. A gente não sabe. Ok. Então, é, essa última parte que ela fala como a gente faz. Eu fecho os olhos e aí entro nesse vazio que tudo contém e observo. Observo o que se apresenta. Observo o meu corpo, sem pensar em nada, esvaziando a minha mente, voltando a atenção para a minha respiração. Pode ser que eu sinta uma fisgada, né, no meu coração. Eu volto a minha atenção para lá, incluo aquela informação, agradeço
e aí eu olho para outro lugar, se o outro lugar me chama a atenção, e ao olhar eu incluo aquela informação. Então, é uma meditação maravilhosa, né? Que todo o nosso corpo, é como a Sophie fala, né? Nós entramos nesse vazio e tem toda a sabedoria. Aquele sintoma, às vezes, precisa só de ser visto e reconhecido. Então, não sei se a Daniela quer falar mais alguma coisa. A gente precisaria, então, de meditar. E aí eu queria ver se a Daniela podia conduzir hoje, já que minha internet não está tão boa, Ok. que pode cair mais, e aí a Uhum. Daniela conduz a nossa meditação. Eu não estou te ouvindo, não estou ouvindo vocês, mas aí eu vou meditar junto, tá bom? Ok, Débora, agradeço. Então, queridos, vamos começar a nos posicionar. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente vira o nosso ombro, sim. Vamos voltando. Muito obrigada a todos. Obrigada, né, a professora Débora, que em meio à viagem conseguiu dar aula para gente com todo carinho. A Celine, que está no nosso apoio aqui, sempre abrindo a sala, e a todos vocês presentes. Até terça que vem. Gratidão. Obrigada.